Fala, rapaziada do canal, Rodrigo Alves na voz. Dessa vez estou no bairro de Jardim da Penha, na nossa ilha de Vitória, e vou conversar com mais um empreendedor, dessa vez do ramo de cerveja, que resolveu sair do tradicional e se posicionar como um B-Spot. É ele, o dono da Dom Pedrão. Só de entrar aqui no estabelecimento, nós vamos percebendo que o cara é caprichoso mesmo. Olha esses detalhes. E aí, Pedrão, beleza, meu irmão? Salve, salve, Rodrigo! Como você tá, meu irmão? Pô, que satisfação recebê-los aqui hoje na loja. Prazer imenso estar aqui para trocar essa ideia com vocês. Se a gente puder trazer alguns insights, algumas informações para os empreendedores, para quem quer empreender, quem ainda não é, mas eu acho que na verdade o empreendedor está no sangue, né? Isso aí. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, pô, vamos tomar uma cerveja? Cara, agora, né? Vai meio-dia ainda, começar um pouco mais leve. Uma pegadinha mais leve, mas sem perder qualidade? Sim. Cara, tem uma cerveja ideal para esse momento, que eu acho que foi combinado muito no nosso bate-papo, que é uma West Coast Pilsner, da cervejaria Dogma. É uma cerveja leve, mais lupulada, que traz muito sabor, muito aroma do lúpulo, uma cerveja frutada, cítrica, muito gostosa. Acho que vai combinar muito bem com o nosso bate-papo, cara. Caramba, o que você acha? Cara. Ó, só pela lata, rapaziada, parece ser boa mesmo. Eu nunca tomei essa. E vocês já tomaram? Então vamos tomar uma, trocar uma ideia de empreendedor para empreendedor. Vamos que vamos, é isso. Olha só, galera, o Pedrão já nos serviu a cervejinha. Vamos começar tomando uma. Dá um brinde, dando a um nossa brindezinho. saúde. Da primeira pergunta que não quer calar, Pedro. Você é um cara que eu conheço há muito tempo. Um cara de 27 anos, que tem muita expertise, conhece muito de mercado, é empreendedor desde cedo. E por que optar por um negócio local, não optar por um negócio online, que às vezes é mais escalável do que um negócio local? O que fez você querer abrir um bar? Bom, cara, primeiro, questão de negócio local e digital. Realmente, o mercado digital tem série de vantagens, né, de ser escalável, enfim. Mas, cara, desde moleque, desde pequeno, eu sempre gostei do empreendedorismo. Sempre gostei de empreender. Desde quando eu era moleque lá, eu vendia cartinha de bater bafo na escola. Então, assim, vendia cordão, vendia... Ixi, eu já fazia muita coisa, desde moleque. E aí, depois de mais velho, depois de alguns anos, eu fui começar a me aprofundar melhor nos estudos. Fui começar a pegar muita coisa para ler, para entender sobre vendas, entender sobre gatilhos mentais, entender sobre marketing, sobre negócios. E aí, cara, começou a surgir em mim uma paixão pela venda. E aí, cara, a melhor forma de, assim, pelo menos o que eu acho mais fácil e mais prazeroso para mim é vender cara a cara, tete a tete. Então, o fato do meu cliente chegar aqui, eu poder atendê-lo com um sorriso no rosto, apertar a mão dele, trocar uma ideia, às vezes bater um papo, conhecer mesmo, eu acho que isso é muito importante. E é uma coisa que eu gosto e me identifico. Mais do que só mandar uma mensagem por WhatsApp, ou um e-mail, ou coisa do tipo. Então, foi daí... Você gosta de sentir um contato humano, então, conversar com as pessoas, sentir as pessoas mais próximas. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque a galera aqui toda do canal é muito focada em negócio digital. Então a gente traz uma pessoa como vocês no negócio local, às vezes a pessoa fica falando, esse cara tá perdendo tempo empreendendo um negócio local. Mas não, isso te dá mais sentido. Porque é o quê? Você tá tendo esse contato tete a tete com as pessoas, a sua forma de atender é totalmente diferenciada. Com certeza. Assim você faz o seu brand, fortalece a sua marca e traz pessoas das melhores qualidades, né? Com certeza. Pra tomar uma com você. Com certeza. É isso daí. E o fato da gente conseguir, apesar da gente não ter a escalabilidade que se teria na internet, é que nem tudo na vida também é sobre dinheiro. Muito é sobre experiências e conhecimentos. Às vezes, o negócio local te proporciona certos conhecimentos e experiências que lá na frente você vai colher os frutos disso. Então, assim, o fato da gente ter que lidar... Porra, a gente é um bar, cara. Então, assim, querendo ou não, a gente lida com situações aqui que são complexas. Porra, são pessoas... Teve casos de gente que dormiu na minha mesa. O cara bêbado, chegou bêbado na mesa. Clientes que, às vezes, que se exaltam. E a gente tem que lidar com isso. Então, assim, é também uma experiência de vida. Você entendeu? Que às vezes, é claro que também o digital também tem seus desafios, mas aqui a gente tem uma experiência na pele. Bacana. A gente sente na pele. Eu gostei disso que você falou, que a jornada do empreendedor é longa e você pode colher os frutos lá na frente. Cara, isso é bastante interessante, porque tem muita gente que acha que vai começar a empreender agora, vai ficar rico amanhã. Mas não. É uma jornada de longo prazo. Obviamente que tem pessoas que pegam e explodem barreiras de maneira mais rápida. Mas isso são situações, são exceções. A maioria dos empreendedores não são assim. Cara, eu tô vendo aqui que você se preocupa com tudo. O seu copo é personalizado,
a parede personalizada, lá tem Dom Pedrão, ali tem umas luzes de LED muito bacana, cervejas diferenciadas no freezer. Cara, o que é o seu diferencial? Rodrigo, essa pergunta é legal, cara. Assim, a gente tenta trazer muita personalidade para o nosso estabelecimento. Então, justamente o fato da gente ter uma arte praticamente pegando a parede toda, a gente ter Dom Pedrão em quase todo lugar quando você vê, nos copos, nas mesas, nas cadeiras, nas camisinhas que a gente usa para colocar cerveja para a cerveja não esquentar. Então, Dom Pedrão, a marca mais ou menos está em todos os lugares. E isso atrai os olhos dos clientes e atrai os olhos dos clientes para a sua marca, ou seja, para onde você quer que eles enxerguem. Um outro diferencial nosso também que eu acredito é o nosso atendimento. Nós prezamos por um atendimento mais humanizado. Então, como eu falei, a gente gosta de que quando o cliente chega na loja, a gente atender ele com um sorriso no rosto, um aperto de mão, um boa noite, como que você tá? E aí, meu velho, o que você manda? Então, assim, a gente tenta trazer essa coisa mais familiar, mais humana para o cliente. Porque tem lugar que você chega, tem bares, distribuidores que você chega, adegas, que você chega, pega uma cerveja, paga, passa o cartão e vai embora. Só que, poxa, muitas vezes, querendo ou não, a cerveja está muito ligada ao entretenimento. A gente trabalha durante a noite. Então, às vezes o cara sai de casa, ele não quer simplesmente sentar e tomar um copo de cerveja. Às vezes o cara quer bater um papo, quer ver um movimento, quer trocar uma ideia. E a gente também consegue proporcionar isso ao nosso cliente. Então, você fazendo um atendimento dessa forma, com certeza você aumentou a LTV dos seus clientes. Seus Com clientes, certeza. para quem não sabe o que é LTV, é a vida útil do seu cliente dentro do seu estabelecimento, dentro do seu negócio. Então, o cliente dele provavelmente está vindo aqui uma vez, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. A nossa recorrência é altíssima, Rodrigo. Pô, imagina. A gente estava fazendo um estudo sobre isso e cerca de 80% a 90% dos nossos clientes aqui retornam 1, 2, 3 vezes, trazem amigos, os amigos trazem amigos e assim fica um ciclo quase virtuoso, né? Porque a nossa recorrência é muito alta. E é o que eu digo, assim, cerveja gelada, você vai encontrar em um monte de lugar. E aí, quando eu abri o negócio, o cara fiquei pensando, cara, o que eu posso fazer? Porque, cara, a minha cerveja, assim, com exceção das especiais, mas você pega uma Heineken, uma Stella, ou qualquer coisa desse tipo, a minha cerveja vai ser igual a do meu vizinho. Vai ser igual a do cara da esquina. O que eu posso fazer pro meu cliente que mora aqui não ir lá e vir aqui? Bacana isso. Porque, assim, a cerveja vai ser a mesma. Entendeu? Então, assim, o que eu posso fazer é entregar um copo melhor para ele, entregar um conforto melhor, uma casa limpa, organizada. Pedrão, e como que foi o seu início, cara? Como que você já tá com 2 anos com a Dom Pedrão, e eu sei que nesses 2 anos você nunca fechou em dívida, Não. então a Dom Pedrão ela vem sendo lucrativa durante esses 2 anos. Como que foi o seu início para você acertar logo de primeira? Obviamente que você teve alguns erros que você Claro. foi acertando aos poucos, mas para você nunca ter fechado em dívida, você teve alguma sacada para já ir tocando o negócio da maneira mais correta possível. Sim. Bom, cara, o nosso início é uma pergunta legal, cara, porque na verdade eu nunca tive a ambição de ter um bar. Eu sempre tive a ambição de ser empresário, de ser empreendedor. Isso aí sempre eu sei, gostei. isso aí ele sempre me falou. Desde moleque. Só que assim, eu nunca tive assim, o sonho da minha vida é ter um bar. Mas, como eu falei antes, a vida do empresário, cara, é complexa, assim. Às vezes a coisa que você faz hoje, você vai colher resultado lá na frente. E, na época, há uns 2, 3 anos atrás, eu tava com um planejamento de ir para os Estados Unidos. Porra, lavar banheiro dos outros lá. Enfim, toda aquela jornada de ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. E eu comecei a juntar uma grana, já trabalho com engenharia até hoje. Paralelo ao bar, eu também trabalho, enfim, fora daqui. E comecei a juntar uma grana, tava desgostoso do Brasil, as coisas estavam meio complicadas e tal, aquela bagunça. E eu comecei a juntar uma grana para ir para fora. E aí, cara, teve um dia que eu tava conversando com alguém, assim, um cara meio aleatório na vida, um cara que eu conheci, enfim, nem lembro direito. E o cara me falou uma coisa que eu instalei. Ele falou, Pedro, o mesmo empenho, o mesmo trabalho que você vai ter lá, se você se empenhar aqui no Brasil, você vai enriquecer do mesmo jeito. E próximo da sua família e dos seus amigos. Com certeza. Eu digo muito, cara, que é muito mais gostoso você ser rico onde você nasceu. Com certeza. Obviamente que é muito legal dar um rolê nos Estados Unidos, dar um rolê na Europa. Para passeio. Isso aí. Só que, cara, você não vai se sentir o mesmo estando num país que não é o país da sua naturalidade. Isso aí eu tenho certeza.
Só que então você pegou e optou de abrir o bar. Não, aí o que aconteceu? A gente, eu tava nessa indecisão, e aí, cara, acabou que bem próximo da minha casa surgiu esse ponto que nós estamos hoje. Antes, funcionava uma outra distribuidora, uma adega, né, pra galera de fora aí, uma outra distribuidora. E acabou que surgiu uma oportunidade, o cara havia saído do ponto, eu passei aqui, eu tinha na época, Rodrigo, eu tinha 10 mil reais. 10 mil reais, poxa, mixaria. Hoje o ponto custa mais ou menos uns 2 mil e poucos reais de aluguel, mais estoque, mais negócio, mais pintura. Cara, eu sei que a gente fez milagre. Eu entrei aqui, passava dia, passava noite pintando esse negócio. Hoje vocês veem isso daqui e, cara, antes Nem sempre teve essa pintura bonita, né? Cara, aqui a gente começou, era 2 freezers, um frigobar velho que eu peguei lá de casa e, cara, uma mesinha, um balcãozinho e um notebook que eu trouxe de casa e a gente foi começando assim, cara. Foi na doideira. Já aconteceu de faltar cerveja, já aconteceu, cara, umas coisas assim que a gente não tinha muito como controlar. E aí a coisa foi fluindo e assim, uma coisa que eu acho que a gente acertou muito no início foi o reinvestimento. No início, cara, o meu Prolabore era mínimo. Era assim, era o suficiente para se sustentar. E o resto era tudo aplicado aqui dentro. Tudo aplicado aqui dentro. E aí a gente foi comprando novos freezers, foi montando uma estrutura melhor, aí a gente foi começando a agregar novos produtos à loja, a gente foi começando a entender o que funciona, o que não funciona, e as coisas foram começando a fluir a partir daí. Então, se o início, inclusive fica uma dica pra galera, as pessoas querem começar com, sabe, já tudo da melhor forma. Se você é empreendedor, cara, você vai começar, ó, de moleque. Devagar, cara. A não ser se você é um cara que já tem outros negócios, já tem uma grana maior, já tá indo pro negócio certamente. Se você quiser pagar uma pessoa para pensar por você, se você tem muita grana, exatamente, mas quem começa do zero é assim, ó, trocando o dia pela noite, reinvestindo no seu negócio para lá na frente colhendo os frutos. Esse aqui é um cara que já tem 2 anos de negócio e nunca fechou dívida. Exatamente. E aí, cara, como a gente foi reinvestindo, isso eu acho que é um grande aprendizado, porque eu penso o seguinte, hoje eu penso com a cabeça que, se na época, quando estava iniciando com os meus 10 mil reais, se eu tivesse 50, 100 mil, cara, o meu negócio seria totalmente diferente. Talvez eu já teria até falido. Porque eu ia começar, fazer coisa que não precisava. Não sei o que lá, sendo que o ritmo do negócio tinha que ser outro. E o ritmo do negócio, você só vai sentir quando você estiver aqui. Quando você tiver com seus clientes te pedindo, Pedro, eu preciso disso. Você vai começando a sentir qual a demanda do seu negócio. É muito difícil você saber a demanda do seu negócio antes de estar lá, antes de Por abrir. isso que tem aquela frase, né? Ninguém conhece mais um negócio do que o próprio dono. Só que se o dono achar também que quer passar a carroça na frente dos bois, ele vai fazer merda. Se fazer merda, provavelmente vai dar ruim. Cara. Pedro, mas, cara, deixa eu também te perguntar um negócio que tá me intrigando. Eu vejo que você, além de vender as cervejas tradicionais, a Heineken, a Spaten, que eu gosto muito, também a Stella, você vende cervejas diferenciadas, como essa aqui que a gente está tomando. E eu vejo aqui no freezer que você possui latas de 28, 33, 35, 52 reais, 39 reais, 70 reais. Como que você faz para vender um tipo de cerveja diferenciada dessa, cara? Porque o cara, para dar 80 reais numa lata, ou ele conhece muito a marca, ou você teve alguma estratégia ali para fazer a conversão dessa venda. Porque obviamente que uma lata, às vezes, de 80 reais, me corrija se eu estiver errado, deve dar mais lucro do que 5 a 10 latas de Heineken, por exemplo. A margem das latas especiais são realmente muito melhores. Cara, como que aconteceu? Eu sempre gostei de tomar uma cervejinha e tal, essa coisa tá meio que no sangue, né? Quase todo brasileiro. E quando a gente abriu aqui, a gente trouxe uma variedade, a gente pensou em variedade. Inclusive foi um dos erros que eu iniciei. A gente queria, eu quero ter variedade de cerveja, todas as cervejas. É Skol, é Brahma, é Heineken, é original, não sei o quê, querer ter tudo. Só que na verdade, não é tudo que vende. Porque assim, isso vai muito de região para região. E aí com o tempo a gente foi entendendo que há algumas cervejas que vendem mais, das tradicionais, algumas cervejas que vendem mais e outras que vendem menos. E aí nesse meio tempo de querer ter tudo, eu comecei a trazer algumas cervejas, uma IPAs e Session IPAs da Ambev. Que sim, que são cervejas boas, são cervejas que já beiram especial, mas não são artesanais. São cervejas de linha. E aí eu comecei a colocar.
E eu comecei a ver que havia uma demanda gigantesca por essas cervejas que não é suprida na região. Os meus concorrentes não trabalham com cervejas especiais. E aí eu fui começando a ver, cara, e eram essas cervejas que eu tô falando são cervejas baratas, de 10, 11 reais. Uma long neck, uma IPA, Patagônia, enfim. E eu comecei a perceber que havia essa demanda. Tinham clientes meus que sentavam nas mesas aqui e só tomavam essas cervejas. Isso é verdade, galera, porque eu conheço o bairro aqui de Jardim da Penha muito bem e eu costumo tomar muita cerveja aqui no Dom Pedrão, porque obviamente, né, o cara é meu amigo. Só que quando eu vou em outro bar, às vezes eu peço uma Patagônia, que não é uma cerveja tão diferenciada. Também tem a Goose Slam, Goose Island, que eu gosto muito. E, cara, às vezes também não tem. Então, realmente, aqui na região, a galera foca muito, os empreendedores focam muito na Heineken, na Spada e nas tradicionais. As tradicionais. E aí, cara, e aí eu fui começando a perceber que havia essa demanda. E aí teve um dia que eu estava conversando com um cliente, que a gente, empresário, empreendedor, tem que ser curioso e tem que conhecer os seus clientes, as dores, né, as necessidades do cliente. E o cara sentava aqui e só tomava IPA. Aí eu sentou uma vez, segunda semana, pá. Aí eu fui começando a maldar. Aí eu parei para trocar uma ideia com ele. Falei, meu irmão, e aí? Qual é? Você só toma IPA? Porque, de maneira geral, o que acontecia muito é o cara chegava e tomava uma IPA para abrir, para começar, e depois ia para cervejas tradicionais. Só que esse cara não. Esse cara gostava de tomar IPA. E até teve vezes que ele trouxe alguns amigos dele e os caras tomavam IPA, Session IPA, então só as mais especiais. E aí eu fui trocar uma ideia com esse cara. Aí ele falou, Pedro, cara, por que você não traz umas latas aí, umas coisas, porra, diferentes, fora do estado? Aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, pô, uma ideia legal. Uma ideia legal. E aí eu fui olhar na internet, fui procurar, aí a gente tem que ser curioso, tem que investigar. Fui começar a olhar no Instagram, pedi sugestão a ele de cervejarias, fui olhar no Instagram, fui procurando. E aí quando eu entrei em contato com os caras e via o preço das latas, eu falei, cara, como que eu vou vender a Heineken eu vendo a um preço? Como que eu vou vender uma lata 3 vezes o preço da Heineken? Cara, vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar o que eu tenho que fazer. Primeira coisa, pô, eu não posso servir uma cerveja dessa num copinho americano. Com certeza não. Como que eu vendo uma cerveja de 30, 40, 50 reais para o cara beber no copinho americano? Eu falei, opa, peraí, já sei que eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Vamos investir em copo. Fomos lá. E aí que surgiu esse copo bonito aqui com a logo da Dom Pedro. Esse é um American Pint, específico para esse tipo de cerveja. E aí, cara, foi legal. E aí eu comecei a trazer, assim, procurava uns rótulos mais específicos. A gente trabalha hoje na linha de IPA, Session IPA, tem algumas Pilsners, como é esse exemplo aqui. E aí a gente foi começando a entender que havia sim uma demanda de pessoas que queriam sair, por exemplo, numa quarta-feira e não queria tomar 30 cervejas. Às vezes o cara quer tomar 2 latas de cerveja, ter uma experiência apalativa legal, comer um tira-gosto ali enquanto bebe e partir para casa. Esse cara é mais um degustador de cerveja, né? Não, cara, não é só. Hoje em dia a gente está tendo um movimento das cervejas especiais aqui. Eu não sei se é só no estado, se é restrito ao estado ou Brasil. Eu acredito que seja a nível Brasil. Que o brasileiro tem começado a querer experimentar coisas melhores. Então a gente viu que havia essa demanda reprimida. Primeiro, na região, ou locais que são especialistas em cervejas especiais, que nem sempre o leigo às vezes não quer nem entrar, tem medo de passar perto. E os bares tradicionais não tem nada. Então a gente está no meio termo. Assim, a gente não é uma loja especialista em cervejas especiais, assim como a gente não é uma loja que não tem nada. Então a gente tentou trazer esse equilíbrio. Então muitas vezes acontece o seguinte, o cara chega aqui, ele olha o nosso freezer e vê um rótulo bonito como esse, ou outros exemplos aqui, o cara fala, poxa, queria tomar um negócio diferente, o que você me sugere? E aí a gente entra, a gente conversa, entende a vontade, entende a necessidade, entende o que o cliente quer tomar, para a gente poder apresentar para ele uma solução ali para ele. Cara, se vocês forem percebendo, o tempo todo, ele tá sempre analisando o seu cliente. Ele analisou quando o cara falou com ele, Pedro, por que você não traz rótulo diferenciado? Aí ele teve essa cara. Aí ele percebeu que a galera começa a olhar o freezer porque os rótulos são diferentes. Teve outra sacada. Então, cara, se você tem um negócio, se você está empreendendo,
A melhor maneira de você aprender e aperfeiçoar o seu negócio é olhar para o seu cliente. O foco é sempre no cliente. Exatamente. O foco é sempre no cliente. O produto vem em segunda etapa. Uma coisa que eu entendi sobre isso, que me trouxe um entendimento claro sobre isso, inclusive foi um artifício de vendas que eu utilizei que potencializou as minhas vendas, foi o seguinte: muitas vezes, às vezes assim, o cara que toma cerveja especial, ele vai chegar, vai abrir o freezer, vai olhar os rótulos, vai escolher o que ele quer e está decidido. Agora, muitas vezes, a pessoa que tomou uma IPA, o cara está começando a aprender, o cara está começando a gostar, ele vai chegar no freezer e vai ficar meio perdido. E é natural. O cara não é igual você comprar vinho no supermercado. O cara que não entende, vai chegar no supermercado, tem aquele monte de roda, o cara fica perdido. Às vezes o cara desiste no meio do caminho. Diz, vou tomar essa porra, vou tomar uma cerveja mesmo que é mais fácil. E aí, cara, da Heineken é mais fácil. E assim, no início, logo que eu coloquei as cervejas mais especiais, eu falei, cara, eu tenho que vender isso. Porque, né? Aí todo mundo que chegava, eu falava, vamos tomar uma IPA, vamos tomar não sei o quê. O cara, Deus me livre, eu não tomo isso não sei o quê, parará. Aí eu queimei cartucho. Aí chegava outro, vamos tomar uma cerveja especial. Quero cerveja não. R$30 na cerveja, não quero não. Falei, porra, queimei cartucho. E aí eu comecei a pensar o seguinte, cara, primeiro, deixa eu ver o que ele quer tomar hoje. O que esse cliente está disposto hoje a gastar? O que esse cliente hoje está disposto? O que ele quer? Ele quer se embebedar, ficar doidão e curtir? Ou ele quer uma coisa mais, uma experiência diferente? E aí eu comecei a analisar isso no cliente. E aí o cliente chegava, eu deixava ele olhar. E aí quando ele vinha e perguntava, aí eu entrava e começava a vender. A minha conversão aumentou muito. Porque antes eu estava tirando por todos os lados. Então e não tinha conversão. Aqui de isca do freezer, o cara chegar, analisar, ver o rótulo bonito e te perguntar, que cerveja é essa? O que você tem? O que você me indica? Pô, cara, legal, você tem umas cervejas diferentes aqui, né? Eu falei, pois é, eu tenho, então, não sei o quê, pô, vamos tomar um negócio diferente hoje? E a venda é ser realizada quase pelo cliente mesmo. Ele faz a sua própria compra, porque ele pega, analisa, ele pergunta. Aí você pergunta qual ele prefere, se é uma IPA, se é uma Pilsen. Outra coisa nessa linha que você falou que é interessante é que eu parei de empurrar a cerveja pro cara e comecei a direcionar ele para a cerveja que ele quer tomar. Porque não adianta, cara, cerveja especial, qualquer bebida especial que tem um custo elevado, tem cervejas que não vão agradar a todos os paladares. Mas com certeza vai ter uma que vai agradar alguém. Então, o que eu comecei a aprender foi o seguinte, cara, o que você quer beber hoje? O que você está afim? Algo mais leve, mais pesado, mais alcoólico, menos alcoólico. E aí o cara, com esse feeling, o cara ele acaba escolhendo a cerveja que ele quer beber. Entendi. Outro insight que estão aqui, galera, que a gente pode ver é o quê? Não procure empurrar o seu produto até o cliente. Aqui, ó. Bebe. Direciona ele até o produto. Direciona. É claro que você tem que colocar uma isca. Porque também se eu pegasse minha cerveja e deixasse escondida, eu não ia vender. Não ia vender. Isso aí, né? Você pode ver que as cervejas especiais aqui dentro, as pessoas não estão conseguindo ver, mas elas estão no freezer, que é de vidro. Então o cara, nitidamente, ele está visualizando o freezer. O freezer é onde que está a Spaten, que está a Heineken, que está as tradicionais, está aqui no freezer fechado. Porque, cara, todo mundo que entra no bar sabe que vai ter essa cerveja. Isso aí é coisa óbvia do mercado que todo mundo toma. Pois é. Pô, bacana demais. Pedro, me diz uma coisa. Para quem quer empreender, para quem procura ter esse espírito do empreendedor, não quer seguir aquela roda de CLT, que procura investir no negócio, procura ser um empreendedor de sucesso, o que essa pessoa deve fazer? Qual o caminho que ela deve seguir? Qual dica que você dá para essa pessoa? Rodrigo, essa pergunta é uma pergunta, cara, é uma pergunta interessante, mas é uma pergunta difícil de ser respondida. Eu acho que uma coisa que eu poderia indicar para todo mundo, todo empreendedor, eu acho que uma coisa que trava muito é o medo e o receio. Muitos empreendedores aí ficam com aquele medo de, será que vai dar certo? Será que é isso? Será que essa que vai ser a empresa da minha vida? Será que esse é o negócio que eu vou ficar milionário? E esse medo, esse receio, é uma coisa que trava e atrapalha muita gente. Então, a primeira coisa que eu indico é, cara, se você tem um sonho do empresário, se você quer ser um empreendedor, saiba dos desafios. Os desafios são reais, principalmente aqui no Brasil, hoje a gente tem mas se joga. Bota o pezinho para você sentir o gosto. E não tem problema se esse negócio não for ser o seu negócio de vida. Não tem problema.
se esse for um negócio que você vai falir primeiro. Aliás, não tem problema se você falir. É um aprendizado. E essa é a jornada do empreendedor. Não, é difícil. Você vai falir uma vez, você vai abrir um negócio, vai ter que fechar, você vai abrir um negócio, vai dar errado. Às vezes a ideia que você teve não foi a certa. Rapaz, o dono do KFC fundou o KFC com mais de 80 anos. O cara ficou milionário, o cara era fudido, pobre, lascado. Ficou milionário com mais de 80 anos. Foi o último negócio da vida dele que deu certo. Então, assim, se o dono do KFC, que existe até hoje, multimilionário, que sabe bilionário, não sei. Já tá morto, mas o negócio, né? Não, se, o negócio se deu todo certo mundo quando ele conhece tava KFC. velho. Então, assim, cara, testa, vai, faz, corre atrás, vai fazendo, vai entendendo, se educa, que é muito importante, leia livros, veja vídeos, entenda, consuma conteúdo de empreendedores, ouça podcasts, vá, entenda. Cara, se vocês forem ver, estudar sobre a vida de grandes empreendedores, a maior parte deles veio em cima de porrada, porrada e porrada. E muitos deles não foram no primeiro negócio, que eles enriqueceram. Então, assim, não tenha medo. Vai atrás, corre atrás, tenta, aprende, erra, faz de novo e não desista. E isso é muito importante. Rapaziada, esse foi mais um papo então de empreendedor para empreendedor. Cara, eu que sou desse meio, sempre estou empreendendo. Eu tive vários insights aqui, várias ideias. Minha mente teve até um turbilhão. O Pedro é um cara que sabe muito. Agora nós vamos continuar tomando essa cervejinha aqui para finalizar. E Pedro, você quer deixar mais uma mensagem para a galera? Rodrigo, eu acho que é isso, cara. Fiquei muito feliz de receber esse convite, de estar aqui participando com vocês. Espero ter agregado, mesmo que seja pouco, aí para os empresários, empreendedores que estão para iniciar, que já estão tocando o negócio. Eu acho isso o máximo, eu gosto de bater papo sobre isso. Pode me convidar quantas vezes você quiser, que eu vou estar sempre disposto a estar aqui com você. Eu acho que esse bate-papo, cara, é isso que movimenta o país, cara. É isso que movimenta o Brasil, é isso que movimenta a juventude. A gente tem que cada vez mais fomentar o empreendedorismo no nosso país, porque é isso que é importante, é isso que vai levar a gente para frente, e é isso que é o caminho. Eu sou fã do empreendedorismo, sou fã de você, sou fã do trabalho que você está fazendo na internet, isso é muito importante. E só queria agradecer, cara, por você abrir esse momento para a gente bater esse papo aqui, que isso foi muito legal, muito enriquecedor para mim e espero que tenha sido para a galera também. Então é isso aí. Show? Obrigado, meu irmão. Obrigado massa, pelo prazer papo. é meu. Rapaziada, vocês já sabem. Vai deixando o seu like, seu comentário. Tamo junto. Até a próxima.